E aí, o último livro que eu li durante o mês de julho foi o Se Eu Fechar os Olhos Agora, do Ednei Silvestre. Essa edição que eu tenho no Kindle é uma edição um pouco mais antiga, tá? Mas eu olhei na Amazon depois, tem esse livro numa edição de 2019. Eu tenho essa edição aqui ó, há muito tempo no Kindle, porque eu peguei uma indicação de alguém no TikTok, eu acho. Esse livro aqui, ele ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance em 2010, tá? E também ganhou o prêmio São Paulo de Literatura na categoria de autor estreante, no mesmo ano. Eu pensei, caralho, é o primeiro romance do autor, né? Eu não vou falar primeiro livro, porque eu não sei, mas o primeiro romance do autor ele já ganhou dois prêmios muito importantes, né? Principalmente o Jabuti. Esse livro já virou minissérie pela TV Globo. Não sei quando que essa minissérie saiu, ainda não assisti. Talvez eu pense em assistir. Vai contar a história desses dois meninos, o Paulo e o Ricardo. Ambos têm 12 anos e um dia, matando aula, eles vão de bicicleta até um lago ali, onde eles gostam de ficar nadando e brincando e etc. E aí, numa dessas brincadeiras, eles vão correndo assim pelo ambiente e eles acabam se deparando com o cadáver de uma mulher. E aquela experiência vai mudar completamente a vida deles. Porque, né? Imagina, você super novo, início da adolescência ali, seus 12 anos, você se depara com uma mulher morta, vão até a polícia, passam um tempão na delegacia com os policiais acusando eles, falando que eles mataram ela, que eles estavam fazendo besteira, que eles estavam fazendo outras coisas. E aí, tipo, acontece essa morte, eles vão pra esse tipo de julgamento aí. Julgamento não, né? Eles ficam na delegacia com esse interrogatório, até que chega num ponto que uma pessoa X admite que matou essa mulher, então essa pessoa é presa, os dois vão embora. Só que aí eles começam a se dar conta de que a pessoa que confessou ter matado essa mulher não teria muita força pra ter matado ela, não tem muito o perfil de uma pessoa que conseguiria matar outra. Eles colocam dessa maneira. Então, eles acham isso tudo muito estranho e eles começam a investigar esse caso. Os dois ali com seus 12 anos. Vale lembrar que esse livro se passa no interior do Rio de Janeiro, na década de 1960. E aí, na sinopse, tá falando que ó, a brutalidade do assassinato, a indiferença da polícia e a falta de lógica da explicação oficial pro crime deixam os dois intrigados. Eles não vão fazer essa investigação completamente sozinhos. Eles vão ter a ajuda de um idoso ali que eles acabam lidando. Eles começam a investigação deles, e aí do nada eles encontram esse idoso meio misterioso que também aparentemente está procurando informações sobre esse crime. Então eles acabam meio que se juntando para tentar desvendar isso. E aí, assim, ó, nesse processo de desvendar essas coisas, a gente vai descobrindo coisas sobre o passado daquela mulher, sobre como a sociedade daquela cidade lidava com ela, né? Como eles tratavam ela, a questão de como o marido também tratava ela. Mas também a gente vai descobrir um pouquinho sobre a vida desses dois personagens, como eles têm ali as idades parecidas, estudam no mesmo colégio, mas eles têm uma realidade familiar muito diferente uma da outra. Vale também, né, ressaltar que um desses meninos é negro e um dos meninos é branco. Então, isso já é uma coisa também. Como eles são vistos pela sociedade é completamente diferente, né? Pela questão do racismo. E aí, assim, ó, esse livro, apesar de ser narrado pela perspectiva desses dois meninos, ele é um livro pesado. Porque ele vai tratar sobre um crime hediondo ali, não sei se hediondo, né? Mas vai tratar sobre um crime muito violento. E aí, nesse livro, vão ter, assim, vários temas difíceis de serem digeridos. Um deles vai ser violência sexual, outro deles vai ser racismo, algumas coisas ali relacionadas à corrupção. Eles vão lidando com essas coisas ali dentro do livro. Tudo isso, né, numa época, alguns problemas sociais eles não eram tão discutidos, né? A gente vai acompanhar esse livro, se eu não me engano, em formato de datas. O livro ele vai ter assim meio que duas linhas temporais, mas uma vai ser a maior parte do livro e uma outra linha temporal vai ser uma um pouco mais atual. Mas você sabe que quem tá contando esse livro é um dos personagens e ele está contando sobre o passado. Ele não conta conforme as coisas estão acontecendo. Ele fala tipo, ah, naquela época tal coisa aconteceu, pra trás. O livro ele é aberto com o descobrimento dessa mulher, né, com a morte dela. Vamos acompanhando no decorrer da história, conforme os capítulos vão passando, a investigação para esse caso. E vale lembrar, sempre com um olhar muito infantil, muito pueril, porque eles não sabem exatamente como as coisas aconteceram e eles não têm uma visão adulta sobre aquela morte. Então, quando a gente vai ter a ajuda desse idoso que tá com eles ali, ele mora num asilo, mas ele foge de noite pra fazer essa investigação. A gente vai ter a visão desse cara que é muito mais velho que esses dois meninos, que ele vai saber exatamente como as coisas funcionam. Mas os meninos não, porque
novamente, ele só tem 12 anos. Então é interessante ver o balanço que tem entre as mentalidades ali, mas eles veem as coisas de formas diferentes e como ele sempre tem várias dúvidas que o idoso nem sempre quer matar a curiosidade. Eu gostei bastante do livro e eu acho que foi uma das melhores leituras desse ano, porque o jeito como a história se desenvolve é muito interessante. O autor vai falar sobre esse crime, mas também, né, sobre essas outras coisas complicadas no texto, mas o jeito como ele vai conduzindo a história vai te prendendo na leitura. Então, assim, ó, esse livro, ele tem, na edição que tem na Amazon, ele tem 266 páginas. Eu li ele muito rápido e eu gostei bastante dele, eu gostei bastante da história. Eu até tinha comentado depois que eu queria procurar outras coisas do Ednei Silvestre, porque esse livro, assim, me pegou, sabe? Você pode olhar esse livro de uma maneira, assim, mais superficial sobre o que ele vai tratar, que é sobre, né, esse feminicídio, mas conforme você vai acompanhando a leitura, você vai percebendo que tem coisas ali que são um pouquinho mais profundas, que estão completamente relacionadas com todo o contexto da história. Aquele feminicídio foi o resultado de outras coisas, sabe? Não foi matar a mulher simplesmente porque ela é uma mulher. Tem outras coisas ali no fundo da história. Então, assim, eu gostei bastante desse livro. Eu dei nota 4,5 de 5 pra ele. E eu realmente quero dar uma procurada em outros livros que o autor escreveu. Eu tenho quase certeza que eu vi a indicação desse livro em um vídeo no TikTok que tava numa daquelas listas, tipo, os livros pra você chorar, livros para desgraçar a sua cabeça. Certeza que foi numa dessas listas, porque no início da história eu tava pensando, tá, mas isso que não é de desgraçar a cabeça, não sei o quê. Aí eu chego no final da história e penso, ai tá, é uma desgracinha na cabeça. Eu não acho que ele seja um completo desgraçamento, mas eu entendo porque ele estava na lista da pessoa, entende?